Salve, salve família vascaína! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de Vasco aqui no canal. E saiu a lista da Copinha com uma boa novidade, né? Tem um jogador que ficou de fora porque vai integrar o time profissional em 2024, pedido da comissão técnica. Uma notícia bem interessante. Terminei de ler a entrevista do senhor Paulo Brax, vou trazer aqui a minha opinião, porque não dá, né? Não pode passar em branco essa entrevista e a gente vai ter que comentar algumas coisas e eu vou pedir a sua opinião aí nos comentários. Chega com aquele like para dar aquela força pro nosso trabalho, rapidinho aí, ó. Likezão, ei, pá, pei. Ei, você que comprou o bilhete da rifa é nesse sábado, hein? É nesse sábado. Bom, galera, o Vasco estreia no dia 5 de janeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 3h15 da tarde, contra o Macapá. O grupo do Vasco ainda é composto pelo Potiguar e pelo Flamengo de São Paulo. Meu Deus do céu. Pois é, os jogos serão no dia 5, 8 e 11 de janeiro, todos às 3h15 da tarde, muito provavelmente com transmissão do Sport TV. E ontem o time divulgou aí a lista de convocados que vão defender o Vasco na Copinha. E a gente vê ali de cara alguns jogadores que já passaram no elenco principal, né? Já treinaram ali com o time principal, o caso do Lincoln, caso do lateral direito Paulinho, né, que poderia pintar no time principal, mas ainda está na Copinha. E dois jogadores ficaram de fora que chamaram a minha atenção. Primeiro o meia Raí, e já foi divulgado que foi por conta de uma lesão. Aliás, 3 jogadores ficaram de fora, né? Destaques. O Raí, que é lesão, o GB, o atacante alto, não sei se vocês lembram, vai passar por uma cirurgia, também questão de departamento médico. E por último, o Ryan, né? O Ryan que tem só 17 anos, mas já jogou no time principal, inclusive marcando gols, ó. No Campeonato Brasileiro ele fez 6 jogos, sendo 3 como titular e um deles marcou um gol contra o Internacional lá em Porto Alegre. Com o Ramon Dias, o Ryan fez apenas um jogo, que foi uma derrota para o Atlético Paranaense em São Januário. Então, um jogador que o Ramon, nem que for um pouquinho, já conheceu e pediu para integrar, o time principal na temporada 2024. E eu já quero ver o moleque titular no Carioca, né? Não faz sentido você ficar escalando o time com Rossi, com Peck, o próprio Vegete, que a gente já sabe o que pode produzir, e nas primeiras rodadas eu iria de Ryan, né? Coloca ele onde ele se sente mais à vontade e deixa o garoto mostrar o seu potencial. Quem sabe não é um grande reforço para o Brasileirão 2024, né? Um reforço caseiro, reforço que não vai custar nada. Então, boa sorte pro menino Ryan. Tô ansioso para ver isso, hein? Tô ansioso para ver isso aí. Ah, meu Deus. Cara, é o seguinte, primeira coisa, eu terminei de ler a entrevista e é engraçado que ele não fala de erros. Ele não fala de erros. O processo de contratação da 777, porque a 77 não tá aqui, não conhece o futebol brasileiro. E assim, ele pode até estar certo em muita coisa que ele tá falando. Só a hora de falar que aí tá errado. Pra mim é covardia. Se você entra no seu emprego, você topa aquele emprego, certo? Você sabe como é que vai acontecer tudo e você tá ali ganhando o seu salário, não adianta falar depois. Entendeu? Ou você fala na hora, ó, entrei, vi como é que é a contratação, isso aqui não vai dar certo. Vou lá no microfone e falo, ó, felizmente não vai rolar porque, né, eu achei que seria assim, mas não é. Então tem que mudar as coisas aqui, pá, pede demissão, enfrenta o negócio de frente. Agora, sair depois, eu já vi o Lisca doido fazer isso, né? Fracassou no Vasco, aí saiu falando um monte de coisa. O senhor Ricardo Sapinto, a mesma coisa. E não adianta.
Ou você tem a coragem, o culhão de falar na hora, peitar o que tem que peitar, ou sai de boca calada. Você sair ainda falando mal, de não sei o que, você tá queimando seu filme, como a gente comentou lá no nosso grupo de membros. E eu vou colocar uma aspas dele aqui, que é surreal, cara. É surreal. Isso aqui simboliza muito o que é Paulo Brax. Abre aspas. Peguei um time de Série B. Um time de Série B, não. Um time que estava na Série B. Deixei um time de G7 na Série A. G7, ele está se referindo à campanha do segundo turno, que foi graças a Ramon Dias, a outras coisas. O time dele foi o Lanterna, na 16ª rodada, com 9 pontos. Ninguém apaga isso. Os haters podem até contar a história de uma forma diferente e pior, mas o final é um só e não podem mudar. Como se o final tivesse sido uma coisa maravilhosa. Vamos lembrar o Brax aqui que o Vasco escapou do rebaixamento, faltando 5 minutos para o jogo acabar. O gol do Serginho foi nos minutos finais, certo? Se dá uma zebra ali, se o Vasco perde esse jogo pro Bragantino, tinha rebaixado. Porque o Santos estava na nossa frente na pontuação. Então, você basear pelo resultado e falar que foi bom, você não acompanhou o Vasco. Ou você tá de sacanagem. Uma das duas, né? E sem contar que a gente tem que sempre falar que a correção de rota, ela se deu muito mais por conta de Ramon Dias do que por qualquer outra coisa. Ah, mas tiveram alguns reforços importantes. Verdade. Alguns, inclusive, que o próprio Ramon ajudou a trazer. Caso do Verrete, que o Emiliano diz que, bateu o fio para convencer o atacante a vir pro Vasco. Então, muita coisa tem do Brax do primeiro turno, onde o time era uma draga, Barbieri e tudo mais, e pouquíssima coisa tem dele no segundo turno. Mas aí ele bate no peito. Igual ele fez na entrevista final, que ele tentou se aproximar do Ramon. Postei esse vídeo no Instagram, fez um maior sucesso. Então, assim, que isso não se repita. Você, profissional que for pro Vasco, se tiver um negócio ruim, dando errado, mete a boca, irmão, que a torcida vai te abraçar. Se o Brax chega no primeiro mês e fala um monte de coisa, eu estaria do lado dele, muito provavelmente. Ué, peraí, como é que o cara vai trabalhar? Se não tem as condições... Aí eu ia ajudar a questionar. Agora, deixar pra falar depois, aí não dá, né? E até porque muita coisa que ele fala não encontra aderência à realidade. Então, não dá. Bom, meus amigos, reforço que é bom ainda nada, hein? Reforço que é bom ainda nada. Só as renovações, menino da base, é pouco, né? Não quero bancar o ansioso aqui, mas é pouco. Você quer mais conteúdo de Vasco? Eu vou deixar o card passando com as letrinhas lá no cantinho da tela. É só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. Vai bater os 120 mil. Vai bater os 120 mil e tá faltando você. A gente volta a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá.